você eu sei, me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Tatiane e o Francisco, e eles entraram com um processo de nulidade do casamento da Tatiane, e parece que agora já saiu o resultado, positivo, graças a Deus. E nós vamos comentar um pouquinho, falar um pouquinho dessa história deles, dessa luta deles, né, para a sua união. Boa noite, né, boa noite. Tatiane? Boa noite, Francisco. Boa noite. Obrigado por terem comparecido, aceito aqui o nosso convite, né? É um prazer. A gente que agradece a oportunidade também de esclarecer um pouco para o pessoal como seria esse processo. Na verdade, a gente está fazendo um programa, esse nosso programa de hoje está muito voltado para isso, que a gente vê pessoas na nossa igreja que vivem num casamento de segunda união e não sabem da possibilidade que há de reconhecimento da nulidade do casamento, né? Porque às vezes é alguma coisa errada que aconteceu no casamento e existe essa possibilidade de nulidade. Foi o caso de vocês, né, Tatiane? Você já foi casada. Um dos motivos que é passível à nulidade é o fato de casar grávida. E a igreja entende que você está corrigindo um erro com outro erro, né? Que nem o pessoal costuma dizer, descobrir um santo para cobrir outro. Então você acaba casando na igreja para cumprir um ritual perante a sociedade. Não porque há amor ou porque houve um relacionamento que depois daria num casamento. Então um dos motivos é casar grávida, que foi o meu caso. Eu casei grávida e não fiquei casada nenhum ano, infelizmente não deu certo. E aí depois de um tempo eu voltei a estudar e conheci o Francisco. Aí tivemos um relacionamento, tivemos tempo de nos conhecermos, para depois vir a casar. Mas aí não podíamos casar na igreja porque eu já tinha sido casada. E a gente tinha esse desejo de poder viver a vida católica certinha, poder comungar, que é o mais importante, que a gente sente muita falta. É um drama, não é? A gente tem que frequentar, né, a igreja e não poder participar dos sacramentos. O Francisco, que nem casado era, né, acaba entrando Eu soube sem querer, porque é um casal de amigo nosso que chegou perto de mim e falou, olha, você não pode comungar. Eu não sabia, não tinha um conhecimento. Então eu comungava normal. Depois que esse casal chegou pra gente e falou, olha, você não pode comungar porque você vive em segunda união com ela. Aí eu parei. Foi até aquilo que eu te falei. Eu cheguei a fazer curso de crisma, não me crismei. Desde o momento que eu descobri, eu vivo com ela, eu vou cumprir tudo com ela. Se ela não pode, eu também não posso. Era doído, vou te dizer que doído. Né? Ela sofre ainda mais do que eu, porque ela fica naquele, ele não pode por minha causa. Acaba me sentindo culpada dele não poder comungar por causa de mim. Então, doído. Ela fica ainda mais, eu ainda tento, não, deixa pra lá, vamos embora, a gente tá junto, agora, deixa graças a Deus está terminando, mas no início era bem doído, assim, eu me sentia muito assim... Muitas das vezes as pessoas não discriminavam, mas eu acabava me discriminando, porque eu sabia que eu não podia ir lá, né, comungar. Então aquilo doía muito, eu passava a comunhão toda chorando, muito triste. Mas graças a Deus está chegando na reta final para a gente poder comungar. Você se sentiu abalado, né, quando soube que não podia? Olha, não é bem abalado, só que eu achei meio uma coisa meio complicada, né? Porque eu não tenho nada com a história, vamos dizer, teoricamente, né? E por que sobra para mim? Mas aí eu tenho esse poder, graças a Deus, eu tenho esse poder de assimilar mais as coisas do que ela. Aceitar, eu fico até preocupado se fosse ao contrário. Porque se fosse ao contrário seria mais complicado. Eu já aceitei mais e fui conversando com o padre também. Não, deixa quieto, vamos entrar, vamos fazer. Então isso foi até... O padre Mário sempre fez, que a gente é da paróquia da Barra, né, do Sagrado Coração de Jesus. Ele sempre fez questão de deixar a gente sempre muito incluído na comunidade, né, na paróquia. Chamando a gente sempre para participar de diversas coisas. Isso ajuda muito, porque no início a gente se sentia meio deslocado, meio perdido. E ele não, ele chamou a gente, fez questão que a gente tivesse inserido, né, na comunidade, na paróquia. Isso foi muito importante. Ajudou bastante. Ajudou bastante a gente a superar esse momento, né, que a gente tinha que esperar realmente. E graças a Deus está chegando. Esperou, né? Esperamos. Vocês participam assim, de algum movimento diretamente? Assim? Ele é do dízimo, eu estava participando do dízimo.
E a gente, não sei se você sabe, a gente que fez a paróquia, a Capela Nossa Senhora Aparecida, o projeto é nosso. Então a gente estava muito voltado para a obra da Aparecida. A gente nem se envolvia com muitas outras coisas, porque a gente estava focado na Aparecida, na obra da igreja. Para entregar a Aparecida. Então ficou... E a gente toma conta da cantina. A gente ajuda o pessoal lá da cantina. Agora, em algum momento, vocês se sentiram assim, rejeitados, né? Ou por parte da igreja, das pessoas, assim, não, assim, alguma discriminação? Vocês sentiram isso? Ou só pessoalmente, assim, poxa, eu não posso comungar? Se sente deslocado? Não é deslocado. A gente pode falar a discriminação. Não parte dos padres. Dos padres não, Porque a gente, até conversando, porque a gente conversa com eles, a gente bota bem claro que a gente vive a segunda união, que está com processo, e todos eles, não, vamos junto, vamos fazer, não deixa de fazer. Agora, na paróquia, há uma certa discriminação. Tem gente que olha assim meio de nariz torcido, mas não são todos. Que faz, a maioria das pessoas que a gente conhece... Assim, fica meio receoso de chamar para participar de alguma coisa, porque fica com medo. Porque também o que acontece? Porque as pessoas falam que não pode, mas sem saber. Sem conhecimento, da causa. Então chega para você, você não pode fazer isso. Aí até um amigo meu, esse meu amigo falou, olha, pergunta para o padre, porque não tem nada a ver. Toda dúvida que você tiver, pergunta para o padre. Ninguém melhor do que ele para te esclarecer. O negócio do dízimo, a gente às vezes segurava a patena e falaram, você não pode, você participa na segunda união. Eu falei, pô... Eu fui perguntar para o padre, não tem nada a ver. O problema da leitura, porque ela não gosta, não adianta. Eu fico nervosa de Eu até leio, mas leio meio receoso. Mas eu tinha medo, porque eu não quero fazer uma coisa que... Não quero afrontar ninguém. Não quero afrontar ninguém, eu quero seguir a lei, o que pede. Viver a minha religião. Mas eu pergunto, e quando vocês souberam que tinha essa possibilidade de poder entrar com uma Aí foi numa conversa com o padre, ele falou que podia entrar. Mas é aquilo que eu te falei, podia entrar. Eu já vou entrar até num outras, mas não se dá o caminho das pedras. Se fala, pode entrar, mas você tem que correr atrás. Senão você não consegue. Porque os padres não te dão muita informação. A gente até entende, assim, porque senão fica uma coisa meio que banalizada. Se todo mundo, não, eu vou casar porque depois eu posso conseguir a nulidade mesmo, então não tem problema. Então, se for uma coisa muito assim aberta, eu acho que vai acabar caindo nessa banalidade. Que não é o caso, realmente tem que ser uma coisa muito pensada e muito bem estudada. A nulidade não é uma coisa que se consegue, é uma coisa que já está e você só constata, né? Isso, exatamente. Então, na verdade, você vai entrar com um processo no Tribunal Eclesial para constatar a nulidade do ato que você fez antes, né? Foi aquilo que foi dito para a gente, vocês não estão anulando. Vocês não estão anulando nada, você só está confirmando que não houve o sacramento. Isso aí. Não é, eu vou anular um casamento. Não houve a confirmação do sacramento. Então, por isso que você consegue. E aquilo que eu tinha comentado contigo, conseguiu sem querer, porque a gente ficava... Tem que ver com a paróquia aqui de Santa Teresa, tem que ver na Barra, tem que ver não sei aonde. E eu um dia cheguei e falei, não, vou resolver. Tem que resolver isso. Eu vou resolver. Aí peguei o telefone e liguei para Mitra. Em Petrópolis. Em Petrópolis direto. Falei, vou ligar para Mitra. Quando eu liguei para Mitra, o dia casou, da uma moça tá lá falar para mim, olha, tem uma advogada canônica que vai resolver o teu problema. Aí me deu o telefone dessa advogada. A Isis, né? Isis, Aí eu liguei para Isis, conversei com ela, ela foi e marcamos para uma reunião lá. Aí ela no dia mesmo ela falou, não, o de vocês tem como possibilidade total, assim, vamos entrar. Aí foi que a gente começou o processo. Esse processo já leva anos? 2008 que a gente começou. 2008. E a gente recebeu a notícia que foi julgado em Niterói. Primeira instância, né? A primeira instância foi procedida, foi procedente, aí depois vai para o Rio para confirmar. Aí confirmou no Rio, já recebemos a segunda carta, agora só estamos esperando chegar a confirmação, que a carta, acho que é liberatória que eles chamam, que aí encerra o processo. Mas ontem eu estive conversando com o padre Jorge, e eu acho que já chegou, viu? Que bom, a gente está numa expectativa, os amigos estamos também. só esperando a carta para poder marcar o casamento. E eu marcar ontem. A hora que chegar, gente já estava até marcado, né? Mas... o programa Paz e Bem quer ir lá registrar. Com certeza. O dia que for, a gente avisa. Com certeza. Mas existe a possibilidade, por exemplo, quem está nessa situação, procurar aqui o padre Antônio, que ele é juiz
aqui da coisa, na verdade ele que ouve, juiz auditor, me parece, Isso. é que ele ouve as testemunhas e tal, e ele orienta, né, o caminho que procedeu. Ou então faz como vocês fizeram, né, ligar para a Mitra. A gente correu atrás. É aquilo que eu estou te falando, não é um processo fácil. É um não processo, são todos os casos que são... Tem que ser estudado, mas... E quem tiver vontade tem que se empenhar ao máximo. Tem que ser persistente. Tem que ser persistente, porque não é uma coisa que você vai conseguir tudo de mão beijada, não. Mas tem dificuldade... Deus nunca disse que, né? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas tem dificuldade que não é para desanimar a pessoa, mas tem que correr atrás. Que é para te pôr a prova mesmo. Então você tem que ver, porque você vê desde 2008. E eu sou chato. Eu ligo, perturbo, ligo para eles toda hora, quero saber do processo, como é que está o processo. Demora para julgar, não é um julgamento rápido. Demora para julgar, no Rio foi fácil, no Rio foi 10 dias. Porque no Rio foi mais uma confirmação, né, do que tinha sido feito em Niterói. Então no Rio foi um pouco mais rápido, mas o de Niterói demorou. E é uma coisa assim, que eles não abrem para você. Se ficar ligando assim, eu quero saber a resposta, não é bem assim, entendeu? Apesar de você ficar perturbando, é uma coisa muito interna, você não participa, você não vai a Niterói para participar de um julgamento como é normalmente na vara civil. Mas assim... E você não, na verdade, você só participou no telefone, porque tudo ela, né? Você não foi ouvido, não foi nada. Foi tudo em relação a ela. Não, tô lembrando, foi um caso, para você ver como que era para ser. Minha mãe ficou indignada quando ela soube. A mãe dele é muito religiosa pode, que isso não pode. E procurou no Rio a paróquia lá dela, Nossa Senhora da Luz. Aí, chegando, foi falar com a secretária da paróquia e começou a questionar a secretária da paróquia. A menina, olha só, Dona Maria, não é comigo não. A senhora, quando subiu, não tinha um padre sentado na escada, esperando? Ela falou, tem. Então você vai lá porque ele é o juiz. Ele que vai julgar o caso do teu filho. Ela foi lá, que é o padre Pedro Paulo. Pedro Paulo. Ela pegou ele na escada. Assim, ela pegou ele na escada, mas falou, e tanto que ele já notou o nome, falou, não, pode deixar que na hora que eu ver o processo, eu já vou saber quem é. Contou a história, né? Até isso casou, o padre Pedro Paulo está na igreja dela. O desejo, né, de conseguir isso, ela passou para ele. Ela falou que ela pegou, mas falou muito nele, falou muito para ele. Ela pegou ela no dia. Então até uma casualidade, pegou ele no dia, o padre estava lá na igreja. Essas coisas para vocês foram acontecendo. Foram acontecendo. Porque uma das pessoas que, digo assim, mais ativas nesse processo da justiça canônica aqui na nossa diocese é a Isis mesmo, que deixou infelizmente, de atuar. Inclusive a própria Isis, ela era de segunda união e o esposo dela também. Ela entrou com processo nos dois, conseguiu o de um e não conseguiu do outro. Eu acho que ela conseguiu dela. Conseguiu, né? Não conseguiu dela. Ela conseguiu do marido e não conseguiu dela, né? Isso. E continuou na luta, tá lá. Continuou na luta. Ela falou que não desiste. Enquanto puder, ela vai entrar com recurso. Porque é uma coisa você pode entrar com recurso. O caso a gente não, foi julgado, foi procedido, acabou. Não precisou. Mas você pode entrar com recurso. Tentar novamente. Nada te impede, não. Por isso que eu falo, tem que ser persistente. Tem que ser persistente. E tem que ser uma coisa, por exemplo, o caso da gente foi porque as testemunhas, todas elas, são ouvidos 5 testemunhas de cada lado. O caso dela não teve porque o rapaz não quis participar. Ele assinou um documento, falou que não queria participar, que não queria saber de nada e que concordava com tudo. Então não houve a parte demandada, só teve a parte demandante, que foi ela. E todas as 5 testemunhas da parte dela deram o mesmo testemunho. Porque você responde um questionário mesmo, são 5 a 6 folhas. A gente ficou sábado, de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, escrevendo lá aqui na igreja com o Padre Antônio. A gente fica em salas separadas, né? E todos ao mesmo tempo, para não haver depois algum tipo de comunicação entre as testemunhas. Combinar a resposta. Então foi tudo feito ao mesmo tempo, mas separadamente. Então todas as testemunhas... Isso foi acho que foi o Padre Antônio que comentou, né? Que foi uma coisa impressionante, porque todo mundo deu o mesmo depoimento, entendeu? Cada um com as suas palavras, claro, mas todo mundo disse a mesma coisa, relatou as mesmas coisas. Então, isso ajudou bastante também. Então, de repente, quando a pessoa for escolher quem for ser testemunha, pessoas que realmente conheciam o caso, entendeu? Para que haja essa união das testemunhas, todo mundo diga basicamente a mesma coisa. Isso foi uma coisa que... Até ajudou. A experiência nossa que ajudou muito. Você escolher bem quem conheça bem a história do casamento.
que não deu certo. Porque a gente tinha medo, porque as 5 testemunhas são da família. Eles pedem até que não seja. Que não seja da família. Mas no na caso, época... Eu acho que eles pedem que não seja, mas numa circunstância dessa, dificilmente, não é é. porque é a família que acompanha, que está sempre junto, né? É verdade. Porque teria um peso maior não ser da família. Tendendo para o lado, né? Ah, sim, entendi. Teria um peso maior porque aí realmente minha conhece mãe, meu pai, que quer que, entendeu? Então eles pedem que não seja da família. Mas não por causa disso, para ter um peso maior. O dela a gente estava com medo porque foram 5 pessoas da família. Só uma que não era da família, o resto era Mas todo é uma mundo pessoa, da era a moça que trabalhava na casa do pai dela, mas que vive junto. Então, a gente estava preocupado, falei, caramba, 5 pessoas da família, isso vai dar problema. Aí quando o Monsenhor Antônio viu, falou, não, todo mundo falou a mesma coisa, todo mundo confirmou. Não tem como dar errado, entendeu? Então não tem como dar errado. Tá vendo que não é mentira, porque todo mundo disse a mesma coisa, né? Foi um troço de doido, né? Foi. Vocês Mas então o que? passou. Vai para 4 anos, né? De processo, 4 anos. Até uma Na coisa reta que final. moveu a gente, a mover o processo foi a vinda para cá, né? Porque a gente casou, eu sou daqui e ele é do Rio. Nós casamos e fomos morar no Rio. Depois a gente resolveu voltar para Teresópolis e aí a gente começou a conviver com, né, fazer amizades da igreja e isso motivou a gente a voltar a frequentar a igreja com mais ardor, né, seguir mesmo a religião certinho. E aí a gente começou a ver que isso faltava, né, que ficava faltando uma coisa na relação da gente, que era poder viver a Eucaristia e poder estar com Cristo mais intimamente. Isso fazia muita falta, doía muito, mas graças a Deus está na reta final. Está chegando. Está chegando a hora. Tá acabando. Nossa. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente começou a namorar em 95 e foram 6 anos de namoro. Você me enrolou, hein? E depois nós casamos em 6 anos. A gente casou em 2001. Vocês estão casados mesmo no civil? No civil. Civil. Nós casamos em 2001 e aí até hoje. Desde 2008 que a gente está tentando No processo. resolver a situação. 10 anos, né? Já tem filha? Já uma de 8. Eu tenho um menino do primeiro casamento, que está com 17 anos, e temos uma menina de 8 anos. Vamos todo mundo junto? Todo. Felizes? Todo mundo junto, embolado. Amém. Todo mundo junto. E planejamento já está planejado o casamento? Vai ter festa? Vocês já marcaram? Estão esperando sair Então é uma coisa que a gente está querendo. Uma coisa que que queria muito, é fazer lá em Aparecida. Lá na Aparecida, lá no Campo Grande. Lá no Campo Grande. Porque foi a igreja que a gente ajudou a construir e ela tem um mas significado lá ainda tá um pouco especial pra gente. Mas a gente não está se preocupando, porque ela por fora realmente ainda não está terminada, mas por dentro ela ficou muito linda. E a gente tinha esse desejo. O Padre Mário também, né? Ele tá querendo. Concorda com a gente que poderia ser. O caminho lá já está. Fizeram uma estradinha lá pelo lado. Não, já dá para chegar. A gente pensa em fazer de dia realmente, porque a família dele é do Rio, então de noite facilitaria. Também não dá, acho que nem luz não então tem acho que não vai ter muito problema, não. Tem que ser de dia. Tem que ser de dia. Vamos ver se a gente consegue fazer num sábado. Mas a gente comunica para vocês participarem com a gente. Nós vamos lá, claro. Então é isso. Agradecer a vocês aí a participação. A gente que agradece de poder ajudar de alguma forma. Até deixar aqui, se alguém precisar de ajuda, só procurar a gente, que a gente dá um jeito. Te perturba lá. Conta vocês na cantina. Na cantina lá na paróquia. A gente perturba de novo. Orienta direitinho, dá o telefone para quem ligar, explica, né? Ajuda, porque até na época a gente a Liz tinha se posto à disposição de vir dar palestra. Porque hoje ela não fazendo, mas ela indica. De repente. Indica o processo, como é que tem que ser feito. De repente a gente traz a Isis aqui para nosso programa. Se vocês precisarem da ajuda para a gente trazer ela, estamos aí. Atrás. Eu tenho o telefone dela lá, tenho o contato dela. Ela é gente boa. Tá bom, gente. Obrigado então pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Felicidades aí agora, né? Obrigada. Com essa notícia boa, né? Graças a Deus. Começa uma vida nova agora, frequentando os sacramentos com a bênção de Deus e vamos em frente. Vamos ver se então vocês agora, eu acho que tem uma nova tarefa, entendeu? Na vida de vocês, que é ajudar os outros casais. Com certeza. Entendeu? A conseguir o que vocês honra, conseguiram. Né? A gente assume essa responsabilidade de poder ajudar. Porque pra gente foi muito importante. Então a gente quer que as outras pessoas também consigam isso. É uma coisa muito boa. E a gente, no que puder ajudar, a gente está aí para ajudar. Uma missão aí. Uma nova missão. Tá bom? Tá bom. Obrigado então. Obrigada a você. A gente vai dar uma paradinha então aí para os comerciais e a gente volta logo.